Então vamos lá, vamos para Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. A gente vai então para esse texto famoso até. Ele é reconhecido, tem até música, a gente cantou agora há pouco, que remete a essa ideia. O Vale dos Ossos Secos, um texto muito conhecido. Mas é engraçado que o texto é conhecido, mas o contexto histórico não é muito entendido. O profeta Ezequiel, ele profetiza durante o exílio da Babilônia, o exílio babilônico. Ele é um profeta que vem posteriormente a Jeremias. Só para vocês entenderem, Jeremias profetizou contra o reino de Israel, especialmente o reino de Judá, dizendo a respeito do que aconteceria com eles se eles continuassem a se desviar e a viver longe do Senhor. Que eles seriam levados em cativeiro e ficariam sem templo, sem rei, sem uma habitação, sem uma pátria. E acontece justamente isso com Israel. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, o profeta que lamenta, o profeta que tentou avisar, mas que ninguém ouviu. Ezequiel vem durante esse período da Babilônia, onde eles estão vivendo em terra estrangeira, onde eles estão exilados, onde eles não são bem-vindos. E lá ele começa a falar a respeito de uma promessa. Isso aqui é um texto profético que, se a gente olhar com bastante cuidado, ele trata-se de uma promessa de Deus. Uma promessa, porque se você ler um pouquinho antes, Ezequiel começa a dizer de algumas dessas promessas. Ezequiel 36, porém neles um novo coração, um espírito novo. Então, como que isso vai acontecer? Eles começam a se questionar, o povo todo começa a se questionar. Até porque somos tão poucos agora, nós somos apenas resquício daquilo que um dia nós fomos. Nós somos um povo que está definhando, que está morrendo. E o Senhor havia falado, tinha dado uma graça sobre eles,
que era simplesmente excepcional. Tudo que vocês têm, é como se o Senhor tivesse dito isso, tudo que vocês têm é uma dádiva minha. Mas se vocês se afastarem de mim, vocês perderão tudo. E acontece isso, eles se afastam, eles se voltam, né, contrários à vontade do Senhor, e eles perdem tudo, perdem a liberdade, perdem a pátria, perdem tudo. Foram invadidos, foram levados cativos e agora vivem sem esperança. E no versículo 11 do texto que a gente leu, Deus explica o que os israelitas diziam. O que eles diziam? Versículo 11. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Era assim que eles se enxergavam de fato mortos, aniquilados, semelhantes a um vale de ossos secos. Essa era a condição espiritual de Israel, essa era a condição nacional de Israel, e essa era a condição de cada habitante que ali estava. Eles ainda existiam como povo, eles ainda eram um povo, mas estavam apenas algumas poucas pessoas. Eles haviam sido realmente, praticamente eliminados, sem terra, sem identidade, sem futuro. Era assim que eles estavam. Alguns cantavam as canções na beira de uma árvore e passavam os babilônios e tiravam sarro. Cantem as canções. Cantem aquelas canções bonitas de Israel, aquelas canções que vocês têm algum tipo de esperança. Era assim que eles viviam, mas aqui parece que essa música já estava virando uma música triste. Como a gente cantou, parece que triste foi a nossa história. Levados ao cativeiro sem nenhuma esperança. Era assim que Israel se encontrava, não já tinha mais alegria, já não tinha mais música de alento, de esperança. Eles não somente perderam o território, eles haviam perdido também o sentido da vida, da sua própria existência. Eles se sentem completamente aniquilados diante daquilo que eles foram chamados para viver. Eles entendiam que, como nação, Deus havia prometido algo grandioso para eles. Deus fez uma promessa para o patriarca dessa nação, Abraão, dizendo, por meio dos seus descendentes, ou seja, por meio desse povo, todas as nações da terra serão abençoadas. A gente sabe que, no final das contas, existe um descendente que fará toda a diferença nessa nação. Mas aqui, de alguma forma, essa promessa deveria ter alcançado eles. E aí acontece justamente isso, eles se sentem não mais cumprindo essa promessa, mas vivendo de forma contrária a essa promessa. A esperança parece que se extinguiu, se foi embora. A promessa foi esquecida. Como seremos abençoadores de todo o mundo se nós estamos sendo cortados, se nós estamos sendo aniquilados? E não havia nada pior do que ser cortado. Não havia maldição mais terrível do que isso. Porque ser cortado, ser exterminado, equivalia-se a estar separado de Deus, sem comunhão com Deus, sem vida. Israel estava assim, espiritualmente morto, e alguns morrendo de forma literal. E agora talvez você pense o seguinte, beleza, você deu esse panorama, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história, com a minha vida? Extremamente tudo. Isso tem tudo a ver com você e comigo. Porque a Bíblia, ela fala sobre um exílio ainda maior. A Bíblia fala sobre extermínios que são irreversíveis. O fato é que existe um exílio que toda a humanidade hoje está inserida. Desde Adão e Eva, que pecaram contra Deus e foram expulsos do jardim perfeito, do Éden. Desde que Adão e Eva pecaram, toda a raça humana foi exilada da presença de Deus. Não existe nada mais terrível, nada mais amaldiçoado do que alguém que vive distante de Deus. Nós tínhamos plena comunhão com Ele. Nós tínhamos uma boa aventurança ao lado de Deus. Desde o amanhecer até o findar da noite, Deus estava próximo, junto à humanidade.
Mas depois que o homem pecou, depois que a humanidade caiu, viver nunca mais foi a mesma coisa. Viver de forma completa e plena nunca mais foi totalmente cheia, nunca mais foi pleno de verdade. Por isso, no fundo, nós todos sabemos e sentimos que a morte é algo errado. Nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida. E Deus lamenta muito ter de que separar o homem dele. Mas ele precisou fazer isso. Porque o homem, se continuasse a viver daquela forma, só poderia gerar morte. Ele só poderia gerar morte porque dentro dele havia morte. Em muitos momentos nós tentamos viver alienados a respeito desse assunto, tentando ignorar a morte, tentando ignorar o dia em que nós todos iremos partir. E não é somente Israel que vive nesse estado deplorável. Quando a morte se aproxima, meus irmãos, nós percebemos que também nos falta sentido para a nossa vida. Nossa vida precisa ser preenchida porque estamos num vazio. Estamos em exílio, longe do lar, longe de Deus, longe de nós mesmos. Nós estamos mortos, longe da vida, longe de Deus, longe do sentido da existência. E nós todos também nos identificamos como Israel com esses ossos secos. É possível que neste exato momento você se sinta parte desse vale tenebroso, escuro e de morte. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E não há nada que nós possamos fazer para nos vermos livres por completo do pecado. E é engraçado isso, porque infelizmente a gente faz uma confusão muito grande a respeito do termo morte. Eu já vi, por diversas ocasiões, pessoas fazendo confusão em relação a esse conceito. Entendemos morte apenas no sentido físico, né? Muitas vezes. Mas morte significa separação. Morte significa nunca mais se encontrar, ser separado como o Ocidente do Oriente. E é assim que acontece na vida de muitos de nós. Porque mesmo em nossa vida nós podemos ter morte. Mesmo vivendo, podemos andar como zumbis, moribundos, sem vida, sem nada a acrescentar. E é evidente que no fim das contas, haverá um momento onde a alma é separada do corpo e então estamos mortos. Essa é tantas formas de nós vermos a morte que é espalhada no nosso mundo e que muitas vezes nós vemos na nossa vida. E no texto que nós lemos, isso é materializado na imagem que Ezequiel enxerga na visão profética que ele teve. Aquele vale havia apenas ossos e ossos muito secos. Sequíssimos, muito secos. Se havia algo muito morto, eram aqueles ossos. Se você pudesse pensar, tem alguma coisa morta, era aquilo. Era tão morto que só restou a último vislumbre daquilo que um dia foi vida. Os ossos secos simbolizam, então, a total desesperança espiritual e nacional que Israel se encontrava. E simboliza também o nosso desespero. E eu lhes pergunto, meus irmãos, vocês estão em alguma situação onde lhe falta esperança? Existe algo na sua vida que aparenta ser um vale de ossos secos, de ossos muito secos? Eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que Jesus vive. E se Ele vive, Ele dá vida a todos os ossos que podem estar agora ressequidos, quase já a se destroçar. Quem coloca esperança nas coisas da vida, naquelas coisas que são roubadas e que o sofrimento pode arrancar, elas sucumbirão, elas sofrerão. E elas não verão nenhum tipo de esperança. Mas para quem coloca toda a fé, toda a confiança naquilo que a morte não é capaz de destruir, essa pessoa resiste. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, algo que a gente pode conversar.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao que vivemos aqui, aos bens que recebemos, a família que construímos, a tudo que nós tentamos galgar nessa vida, se a nossa esperança nele se limita a esta realidade, nós somos as pessoas mais infelizes. Mas nós sabemos que, mesmo diante de tantos problemas que vivemos, vamos lá, desemprego, intrigas, desavenças em nossos relacionamentos, ansiedade, medo, mundo catastrófico, o nosso cansaço, as tantas e inumeradas doenças que infelizmente nos alcançam, o luto por perder alguém muito próximo e querido, até mesmo quando a morte parece que está já mostrando sua carranca para nós, está já mostrando a sua cara feia, nós nos sentimos cada vez mais e mais sem esperança. E habitamos, sim, meus irmãos, num mundo mórbido, num mundo carcomido pelo pecado. E se a nossa esperança está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se resume a isso, nós somos infelizes, os mais infelizes. É o que Paulo nos diz, é o que a palavra do Senhor nos diz. Mas existe, como eu disse, uma promessa, meus irmãos. Deus trará a vida de volta àquilo que está morto. Lembrem-se, Jesus vive. E nós então podemos dizer, como Paulo disse em outras circunstâncias: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se ele estivesse dizendo: morte, você pode tentar acabar comigo, mas você só vai glorificar ainda mais o que Cristo está fazendo. Existe um poeta chamado George Herbert que escreveu o seguinte: a morte antes costumava ser um carrasco, mas o Evangelho o transformou em um jardineiro. A morte apenas planta o corpo como uma semente para a nossa ressurreição em glória junto a Cristo. Para quem vive em desespero, nesse desespero maluco que nós temos visto nesse mundo, Deus pode trazer vida àquilo que parece irreversível. Deus pode trazer vida àquilo que parece sem nenhum tipo de vivacidade em si mesmo. Essa é a esperança que nós temos, porque Cristo vive, nós viveremos. Por mais mortos que pareçamos estar, nada nos pode parar de fato, porque Cristo vive, Jesus está vivo, e se Ele é a nossa vida, nós podemos ter confiança plena. E veja como isso acontece no texto. Acontece da seguinte forma: no início eram apenas ossos muito ressequidos, ossos extremamente secos. Logo, esses ossos começam a se juntar, formando um esqueleto. Depois disso começa a vir os tendões, toda a carne e a pele que cobre aquele corpo. Eu fico imaginando Ezequiel tendo essa visão e tendo até quase que um reflexo batendo no seu rosto, e ele pensa: de onde vem esse reflexo? E vem daqueles ossos extremamente secos. E de repente ele começa a ver toda a anatomia humana sendo construída diante dos seus olhos. Só que percebam, existe os ossos, o esqueleto, existe carne, existe tendões, existe pele, existe um corpo, mas ainda não havia o sopro, ainda faltava o fôlego de Deus para que eles pudessem viver. É muito importante que a gente perceba isso. Os ossos se juntam, mas não há vida nos ossos. Os tendões e os músculos aparecem, mas ainda assim não tem vida. Vem a carne, aparece a pele, nada, nenhum tipo de respiração. Quem aqui já assistiu o filme Psicose? Só para ver. Ou quem já assistiu a série Bates Motel, que também é inspirada nesse filme. Eu já vi os dois, mas o filme eu não lembro muito não, mas a série eu lembro bem. E é engraçado, porque acontece algo muito semelhante ao que notamos na nossa forma de viver.
O Norman é um rapaz lá, um adolescente, na série, pelo menos. No filme eu acho que ele já é adulto. E ele é um matador, assim, um serial killer. E ele mata a mãe dele, que chama Norman também. E ele coloca a mãe dele dentro da casa, como se estivesse viva. Tenta até dar comida para ela. Ele tenta dar banho, tudo. Como se ela estivesse viva. Coloca ela sentada, coloca ela deitada. Vai mexendo, vai manuseando o corpo. Mas não há vida. Muitas vezes a gente age da mesma forma na nossa forma de viver. Nós tratamos coisas mortas como se estivessem vivas. Podem até ter tudo, pode existir um corpo, mas muitas vezes não existe vida. Às vezes o ministério da nossa igreja, daquilo que a gente tenta seguir, ela é bem formada, está tudo certinho, organizada, mas falta vida, falta espírito. Às vezes o nosso casamento de fachada, as pessoas olham e falam, nossa, casamento bonito, mas se chegar um pouquinho mais perto, vai perceber que é apenas aparência. Não há vida. Não há nada que possa trazer realmente algo que inspira. Nós olhamos os nossos cultos e vamos aos cultos sempre, mas será que quando nós estamos aqui, nós estamos o adorando em espírito e em verdade? Eu quero que você pense nisso, porque infelizmente isso está cada vez mais comum. Está cada vez mais comum nós vermos e vivermos como mortos-vivos, com aparência de estar vivo, mas está morto. E Jesus faz um alerta a uma de suas igrejas, lá em Apocalipse capítulo 3. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Não existe nenhuma reprimenda mais terrível do que essa. Vocês aparentam estar vivos, as pessoas elogiam vocês, vocês parecem estar sempre com coisas boas a serem ditas. A gente olhando para você parece ter vida, mas eu conheço a você e você está morto. Esse alerta que Jesus fez à igreja de Sardes, creio que Deus faz a todas as igrejas dele. O que importa não é como a gente considera a vida. O que importa não é como nós consideramos viver. Porque muitas vezes aquilo que nós consideramos vida exala um odor pútrefo de morte. Aquilo que nós consideramos vida em abundância não passa de morte, e a morte mais terrível possível. O que realmente importa não é como nós entendemos a vida, mas como Cristo nos enxerga, como Deus pensa. O que realmente interessa é como Ele nos vê. E se Ele nos vê como mortos, nós precisamos, o quanto antes, voltar nossos olhos para Ele. Não adianta maquiar o defunto. Se não tiver vida em nós mesmos, nós não temos vida em nós mesmos, nós precisamos de Jesus Cristo agindo através do Espírito em nós. É somente através da ação do Espírito que nós temos vida. Vida em qualquer âmbito que você possa imaginar. Vida até mesmo dentro da igreja. E como isso acontece? É através da palavra e do poder do Espírito. Veja, Deus ordena, profetiza estes ossos. Profetiza a palavra de Deus, que é eficaz, que cria as coisas, que dá vida às coisas, que dá vida a tudo que está morto, que vivifica de fato. Note que Deus não apenas estala os dedos, não apenas fala como Ele fez já anteriormente. No começo de tudo, Deus cria o universo através da sua palavra. Em muitas ocasiões, Deus faz tudo através da tua palavra, mas aqui, Ele não faz isso. Ele não estala o dedo para que os ossos voltem a ter vida. Ele não fala Ele próprio, mas Ele quer que o profeta fale por Ele. Ele diz, profetiza, filho do homem, fale então a minha verdade. Profetiza a esses ossos. Deus então nos chama a uma participação no que Ele está fazendo. Deus nos chama, isso é extremamente intrigante. Deus nos faz conhecer a sua verdade, a sua palavra, e pede para que nós possamos compartilhá-la. Compartilhar, Ele quer transformar o mundo
com a nossa participação. Ele quer dar vida a multidões de ossos secos através de nós, dizendo a sua palavra, profetizando a sua palavra. E eu acho isso extremamente impressionante. Os primeiros cristãos não pregavam metáforas espirituais, meus irmãos. Nós também não. Nós não estamos aqui pregando e todos os domingos e todos os dias, assim espero, falando sobre historinhas bonitas, que têm uma lição de moral, que têm um final que ensine algo. Nós estamos falando algo muito mais poderoso do que isso. Nós estamos falando primeiramente sobre fatos históricos. Nós estamos dizendo a respeito de um Deus que se encarnou e que vive. Nós não estamos falando sobre alguma possibilidade. Nós não estamos contando histórias de ficção. Nós estamos falando sobre uma ressurreição real, de uma pessoa que existiu de verdade e que ainda existe e vive. É isso que transforma o mundo, meus irmãos. Não é simplesmente boas ações, não é simplesmente palavras de afirmação. O que transforma o mundo é saber que Jesus está vivo e que é Ele que traz esperança. O que transforma o mundo é as boas novas do Evangelho, de que infelizmente nós pecamos, mas que a boa notícia é que Deus faz nova todas as coisas. A boa notícia é que Deus age mesmo em nosso desespero. Ele age aonde há desesperança, trazendo vida. Mas veja, não é somente através da sua palavra, mas também através da atuação do Espírito Santo. A palavra deve ser proclamada, mas é o Espírito quem realiza. Em Atos 2, nós temos algo muito bonito, e eu gostaria que a gente lesse lá. Nós vemos a visitação do Espírito Santo em seu povo. Atos capítulo 2, a gente vai ler só o comecinho até o versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa, judaica, é uma festa judaica. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Impressionante, magnífico. Não há nada mais incrível do que ver uma representação do Espírito Santo agora trazendo vida a pessoas moribundas. Antes disso, Jesus, o autor da vida, havia se revelado a eles. Havia chamado todos eles para segui-lo e serem como ele, dizendo: vinde após mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e isso levaria eles para a vida. Mas não teria como ter vida se o Filho de Deus não tivesse morrido. Não teria como nós termos vida, porque nós não conseguimos ter vida em nós mesmos. Era necessário que ele padecesse e morresse. E era necessário que ele fosse levado aos céus, levado às alturas, para que descesse sobre nós o Espírito Santo da verdade, o Espírito que nos capacita a sermos essas testemunhas. Veja só, os discípulos não tinham essa capacidade. Pedro não tinha capacidade de pregar, ele era simplesmente um homem iletrado. E ele não somente pregou, como ele escreveu pelo menos dois textos do nossas Sagradas Escrituras. Pedro, um pescador, um homem simples, que ao pregar, mais de 3.000 pessoas se converteram, meus irmãos. E isso não veio dele. As palavras não eram dele e o poder não era dele. Era o Espírito Santo agindo através dele.
E eu não sou cessacionista, eu creio que o Espírito Santo também nos visita com poderes extraordinários, como falar em línguas, com outras coisas parecidas. Nós precisamos e encarecemos do Espírito Santo. Sem Ele, não há vida. Sem Ele, não tem palavras, as palavras são vazias, as palavras não surtem efeito. Foi o Espírito Santo que soprou, e é por isso que um exército surgiu. Tanto lá em Ezequiel, como em Atos 2. Foi quando o Espírito Santo soprou que aqueles corpos se levantaram, aqueles corpos que um momento eram ossos muito secos, se levantaram e estavam prontos para a batalha. Foi porque o Espírito Santo soprou que aqueles discípulos que estavam acuados, esperando ansiosamente aquele momento da visitação, agora estavam prontos para a guerra. Desceu sobre eles o poder para serem testemunhas, mesmo diante de calabouço, do exílio e até mesmo da morte, porque é através do poder dele que nós somos capazes. Esse exército, meus irmãos, vive até hoje. Esse exército eu posso ver diante dos meus olhos nesse exato momento. Deus nos chama, Deus nos deu o seu Espírito, e é porque Ele ressuscitou dentre os mortos que nós temos vida plena. Foi por causa do Espírito que eles foram capazes de pregar e que nós somos também capazes de pregar com intrepidez. Se não fosse o Espírito, não vai acontecer nada. Se não for Ele, não haverá conversão, não haverá vida a tantos ossos ressequidos. Então, meus irmãos, pregue a palavra e viva na dependência do Espírito Santo para ver os frutos. Pregue a palavra. Essa é uma das nossas lições também. João capítulo 6, versículo 63 diz: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ezequiel não mostra, meus irmãos, o texto que a gente leu, não mostra pessoas simplesmente doentes, pessoas acamadas. Não, Ezequiel teve uma visão de pessoas extremamente mortas. Mortos que não podem se levantar sozinhos. Mortos que não são capazes de ouvir as palavras. Por isso, meus irmãos, todo ato salvífico de Deus é algo extraordinário, é um milagre, é um ato puro da sua graça. Nós não podemos responder à voz daquele que vive, porque estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas foi porque ele foi totalmente exterminado, cortado, que nós não seremos. Em Isaías capítulo 53, versículo 8, declara o seguinte: ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi cortado para que nós pudéssemos ser novamente enxertados, ligados a Ele. E é através da sua ressurreição que Ele nos dá esse poder. E é a cruz que aponta o sentido disso. É a cruz que mostra que a ressurreição acontecerá. E que mesmo diante de tanta morte e tanto caos que nos cerca, tudo será redimido. As nossas cicatrizes encontrarão redenção também. Deus diz o seguinte: então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando o Espírito descer sobre vocês. Vocês receberão o meu Espírito e vocês então viverão. Foi através do exílio e do sofrimento que Israel pôde conhecer melhor o Senhor, de forma mais profunda, de forma mais próxima, mais atrelado ao lado dele. E não poderia ser diferente também com a gente. Nós vivemos exilados nesse mundo caído. Nós vivemos sofrendo nesse mundo perdido. Mas mesmo as nossas cicatrizes encontram sentido. Cristo, quando glorificado, manteve suas cicatrizes. Cristo ressuscitou e disse: você ainda duvida? Toca.
veja, eu realmente padeci. Eu realmente morri. Toca no lado, aonde a lança foi transladada. As nossas cicatrizes também nos acompanharão, meus irmãos. Mas toda dor e toda ferida, toda morte, aumentarão ainda mais a alegria que há de vir. A morte é apenas uma passagem do que nós veremos em nossa alegre e eterna presença do lado de Deus. A nossa perene e eterna, vontade de Deus sendo cumprida quando Ele voltar. A ressurreição não apaga as marcas, mas ela nos dá um novo significado, ela redime. Cada lágrima, cada perda, cada coisa que nós vivemos. Nós vivemos, então, não mais nessa perspectiva de morte, de desesperança, de desespero, mas nessa perspectiva de graça, de paz, de vida. Porém, em vocês o meu espírito, e vocês então viverão. Essa é a promessa, essa é a nossa esperança, e esse é o sopro que traz vida a um grande vale de ossos secos. Jesus vive, e Ele garante, ainda aqueles que morram, se crer nele, viverão. É Ele quem nos garante que Ele é a verdade, Ele é a vida, é a ressurreição. É Ele que garante para nós um futuro. Garantiu para Israel e garante para todo o restante da nação que confia nele. Nós, a sua igreja, nós, que antes também éramos um vale seco de tristeza e de morte, e Ele nos dá livremente da sua graça, porque Ele foi aquele que morreu e ressuscitou. Eu espero que você não tenha nenhum tipo de desconfiança disso. Eu espero que você não tenha nenhum tipo de dúvida a respeito do que Deus está fazendo. Nada será perdido, nada será em vão. Volte seus olhos para Jesus. Receba gratuitamente o dom de Deus, o Espírito Santo, que hoje deseja habitar em cada um de nós. Quer nos dar vida, e uma vida que supera as dores desse mundo. Uma vida que vai ver triunfar a glória e todas as virtudes que ainda nos faltam, Ele dará. Existe muito de nós, dentro de nós. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele cresça e que nós possamos diminuir.